Mais cedo eu estava conversando com uma mulher, ela é casada, tem filhos, e ela estava me contando ali a dificuldade que ela tem dentro de casa, em relação a mentiras com o marido. Ela tentando entender como agir, né? Que às vezes quando ela descobre uma mentira, ela fica brava, ela fica falando um monte de coisa, né? No ouvido dele, aí ele fala que mente porque se ela descobrir isso, X, tal coisa, ela vai brigar também. Por isso que ele mente. Só que ela mesma falou que muitas vezes que ele mente, boa parte ela descobre. Aí eu falei pra ela, então, por que então continuar persistindo, né, com essas mesmas atitudes? Se você já tem certeza, clareza, que agindo dessa forma não vai funcionar, não dá certo, não é o certo. Pra que ficar vivendo no esforço? Tentando, porque ninguém gosta de ninguém lá, ó, martelando na cabeça, enchendo o saco, falando todas as vezes. Eu vejo que até coisas que acontecem na nossa vida que não é positivo, que não é aquilo que a gente gosta, a gente pode resolver de uma forma mais natural, mais tranquila. Tudo se resolve, tudo vai se resolvendo quando se faz da forma correta. Aí então eu falei pra ela, perguntei muitas coisas, ela me respondeu, e aí então eu fui perguntando pra ela, mas por que você não faz de uma forma diferente? Aí eu lembrei de uma história de uma mulher na Bíblia, que o marido dela era ímpio, não acreditava em Deus, e ela era uma mulher cristã. E ele falou pra ela ela falou pra ele que ela ia na igreja, né? Ele disse que não era pra ela ir, e mesmo assim ela foi, porque ela disse que o Deus dela era muito maior do que qualquer outra coisa. Alguma coisa assim, não lembro mais bem, mas era tipo isso. E que ela iria, sim. E ele foi, fechou a porta e trancou. E ela foi pra igreja dela, voltou, ela viu que a porta estava fechada, ela dormiu do lado de fora. E lá ela permaneceu, e se eu não me engano, tava chovendo, ventando, aquele frio. No outro dia cedo, ele abriu a porta e viu ela lá. Deve que já imaginou, né? Que ela iria, olha, falar, brigar, falar um monte de coisa, e iria pagar com a mesma moeda. E o que essa mulher fez? Eu vejo essa passagem na Bíblia algo extraordinário. Que serve bastante pra gente levar pra nossa vida, pro nosso casamento, pra nossa casa. Ao invés dela brigar, fazer a mesma coisa, né? Pagar com a mesma moeda, ela simplesmente entrou pra casa e perguntou o que ele gostaria de tomar de café da manhã. E foi lá e fez. Toda feliz, né? Com o maior gosto. E a moral da história? Este homem foi transformado pela persistência e pela fé dessa mulher. Então, eu digo isso, que tudo é resolvido de uma forma, pode ser um pouco ali desconfortável, mas